Então, a gente falou sobre função exponencial, né? O gráfico, essa última parte que a gente falou, essas últimas aulas. A gente fez alguns exemplos e eu fiquei de responder algumas questões do módulo, né? Durante a aula a gente teve alguns problemas e acabou que não deu para fazer direito, né? Então, eu vou pegar algumas questões da página, do módulo de vocês, módulo 12, capítulo 5, da página 21 a 27, e resolver algumas questões. Como eu disse durante a aula, algumas têm uma mesma ideia, né? Então, por isso eu não peguei muitas. Também não coloquei o texto da questão aqui, então eu vou ler a questão e a gente discute a resposta. A primeira questão que eu peguei para a gente fazer aqui foi a questão 19, justamente a primeira questão que a gente encontra aí, né? Nessa questão, a gente tem uma função, né? E tem também a questão de uma colônia de bactérias. Vamos ler a questão aqui. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certa condição, evolui conforme a função b de t igual a 10 vezes 3 elevado a t menos 1, em que b de t expressa a quantidade de bactéria e t representa o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a... Então, você tem a função e tem a quantidade de bactérias. Você precisa achar o tempo. Basicamente, você tem o y, que é achar o x no plano cartesiano. Então, a gente quer determinar esse t aqui quando a quantidade de bactérias for 810. Então, o que a gente vai fazer? Igualar. Nós vamos pegar a função e igualar o valor correspondente, né? Aqui são as opções de respostas. Então, vamos fazer isso para resolver essa questão. Eu vou pegar a minha função, né? 10 vezes 3 elevado a t menos 1, e igualar a 810, que é o total de bactérias, né? A quantidade de bactérias que eu quero descobrir qual o tempo. Então, primeira coisa, a gente vai dividir por 10, né? Simplificar, já que dá para a gente fazer isso, né? Os dois terminam aí. Eu vou ter uma equação um pouco mais simples. 3 elevado a t menos 1 igual a 81. Fatorar 81, né? 81 divide por 3, dá 27. 27 também divide por 3, dá 9. 9 também divide por 3, dá 3. 3 também divide por 3, dá 1. Então, nós vamos ter aqui 3 elevado a 4. Então, eu vou substituir 81 por 3 elevado a 4. Equação exponencial, as bases são iguais, ou seja, os expoentes também precisam ser iguais, necessariamente. Então, t menos 1 igual a 4, vem para cá, né, isso, é positivo, t igual a 5. Então, a resposta, o tempo necessário é 5, para que se tenha 810 bactérias nesse experimento aí. Vamos ver a próxima. A questão 21, da página seguinte. A gente tem o seguinte, a questão que envolve a aplicação bancária. Deixa eu ver aqui. Então, o que diz a questão? A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou-se que a expressão v de t igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625 vezes t fornece uma boa aproximação do valor em reais em função do tempo em anos deste início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicial investido dobrará? Se a gente quer saber qual o dobro, né? A partir de que momento o valor que você investir inicialmente, esse valor vai dobrar. A questão porque a questão toda aqui, né, que não envolve, você não tem esse valor que foi colocado. Então é meio que você precisa descobrir inicialmente qual é esse valor. Muitas vezes você nem precisa ter esse valor, né? Basta ter uma ideia do que acontece no ano zero, né? No início. Então é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro aqui, deixa eu mostrar as possibilidades. E aqui resolver. A gente tem a função. O que a gente vai fazer inicialmente? Fazer t igual a zero, ou seja,
no início da aplicação, né? Já que o tempo é contado em anos. Calculando esse valor com a função, né? Substituindo aqui o t pelo zero. Então, substituindo o t por zero, né? Nós vamos calcular aqui e descobrir que aqui 0 vezes 1 vai dar 0, 2 elevado a 0 dá 1 e 1 vezes 1000 dá 1000. Então, inicialmente, você tem esse capital aqui, né? Já que o V de T mostra o capital em reais. Então, você tem aqui R$ 1.000. Então, é como se a aplicação, né? Todos partissem desse valor. Então, o valor mínimo para se aplicar é esse aqui. Então, vamos considerar que esse valor foi esse valor mínimo. Então, a partir de quanto tempo esse valor vai dobrar, né? O que eu fiz? O que a gente vai fazer, então? Já que o valor inicial é 1000, o dobro, 2000. E aí, igualar a função, que é bem parecido com a primeira, foi o que eu falei, né? Dei a função, a maioria das questões desse módulo traz essa ideia, né? Se você calcular a imagem, ou de igualar, achar uma equação e resolver. Como eu tenho a função, então eu igualei e vou descobrir qual o tempo aí para que isso aconteça. Quando eu igualo aqui, a gente consegue simplificar essa fração, né? Dividir por 1000, então vai dar 2 aqui. Eu vou ter 2 elevado a 0,0625 vezes t igual a 2. Equação exponencial, base igual, expoente não aparece, né? Toda vez que o expoente é 1, o resultado é a própria base. Nesse caso 2, então é 2 elevado a 1. Então a gente vai ter o seguinte, que 0,0625 vezes t igual a 1. Ou t igual, ou transformando em primeira fração, fica mais fácil, né? Então, 0,0625 é igual a 625 dividido por 10.000. E aqui a gente vai usar a proporção, né? E multiplicar aqui, esse por esse, deixando aqui. Então, vai fazer 10.000 vezes 1, 600 vezes 1. Eu vou ter t igual a 10.000 dividido por 625, que vai dar exatamente 16. Então, o tempo necessário para que esse capital de 1000 dobre, ou dobrará, em 16 anos, já que o tempo, nesse caso, é medido em anos. Agora, a questão 23, na mesma página. Numa certa pesquisa em biologia, os cientistas estão estudando o comportamento de uma cultura de bactéria. Após algumas simulações, verificou-se que o crescimento dessas culturas obedece à relação, vou botar a função aqui, f de t igual a k vezes 2 vezes alfa vezes t, onde f de t é o número de bactérias e t é o tempo, medido em horas. K e alfa são constantes reais positivas. Se o número inicial de bactérias é o valor f de zero, e esse número duplica a cada 4 horas, após 12 horas é correto afirmar que o número de bactérias será d. Então, a gente consegue aqui, coloquei, a gente sabe que o K e o F e o alfa são constantes, a gente não sabe quais são essas constantes, essa parte é importante. Se a gente conseguir descobrir, a gente consegue resolver a questão. E o tempo é medido em horas, então você pode ser que as possibilidades de respostas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tentar descobrir o valor de K e o valor de alfa. Se a gente tivesse o valor de K, seria mais fácil da gente fazer. Então, normalmente, nesse tipo de questão, ele não te dá o valor inicial, né? Porque aqui é justamente o valor inicial, o K, nesse caso, será o valor inicial, a quantidade de bactérias. Para a gente descobrir isso, basta a gente fazer e calcular no instante zero, né? Quando o T for zero. Quando o tempo é zero, inicialmente, a gente vai saber quantas bactérias tem lá. E a questão diz que a cada 4 horas duplica-se o número de bactérias. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer t igual a zero e ver se a gente consegue descobrir o valor de k. Se a gente não descobrir, não tem problema não, porque a gente usa esse k como valor inicial e a gente quer saber quantas vezes vai crescer, então a gente quer saber o múltiplo, não o valor. Não necessariamente o valor que vai ter após 12 horas, mas quantas vezes vai crescer. Então, se você substituir o t por zero, na função você vai ter f de zero igual k igual a k vezes 2 elevado a alfa vezes t. Como t é zero, 2 vezes zero vai dar zero. 2 elevado a zero é 1. E 1 vezes k é k. Ou seja, f de zero igual a k. Então, inicialmente, você tem k
bactérias. É irrelevante nesse momento saber quantas tem, porque a gente quer saber o quanto que ela vai crescer, ou seja, qual o número, quantas vezes ela vai crescer após 12 horas, né? Lembrando que a cada 4 horas duplica, 12 horas você tem um período aí, 3 períodos de crescimento. Então, isso aí já dá uma boa ideia de como você fazer, né? Já que você tem 3 períodos de crescimento, né, de 4 em 4, né, 3 vezes 4, 12, e você tem a duplicação, então você tem uma base 2 aí, e um expoente 3. Isso aqui já é suficiente para você fazer, né? 2 elevado a 3 dá 8, então vai crescer 8 vezes mais, 8 vezes K. Então a resposta que a gente vai achar é 8K. E aí vai dizer que vai crescer 8 vezes. Mas para a gente achar esse K, né, na verdade, esse número 8, na verdade, agora que eu percebo que eu não preciso do K, mas o alfa é necessário. Então eu posso calcular o alfa. Eu posso calcular pegando um valor maior que zero, porque zero vai zerar. Como eu sei que inicialmente você tem o valor zero, 4 horas depois você vai ter a duplicação, eu posso fazer com esse valor aí, né? 4. E aí substituir o 4 na função, calcular o f do 4. Lembrando que depois dessas 4 horas vai dobrar, não é isso? Então, se o valor inicial é f de zero, que é k, então vai ter 2k depois de 4 horas. E aí você pode igualar a função e assim descobrir o valor de alfa. 2k, né, já que você sabe o número de bactérias que vai ter lá depois do primeiro instante, que é 4, né? Então você vai ter 2k igual a k vezes 2 elevado a alfa vezes k, 4. Equação exponencial, a gente pode resolver. A gente pode simplificar aqui, ó. Não importa o valor de k divide k divide por cada um. Então sobra só 2 igual a 2 elevado a 4 alfa. Equação exponencial, a gente pode simplificar. Então, 4 alfa igual a 1. Consequentemente, alfa igual a 1 sobre 4. Como eu quero saber no instante 12, né, eu calculo agora o f de 12, mesmo sabendo que a resposta vai ser 8. Né? Então, f de 12 vai ser o quê? Na função k vezes 2 elevado a alfa, que é 1/4, vezes 12, que é o valor que a gente quer calcular. 12 dividido por 4 dá 3. Então, você vai ter que f de 12 vai ser k vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Então, vai ser 8 vezes k, 8 vezes o valor inicial. Consequentemente, a resposta é que o número vai ser 8 vezes. Resposta letra D. Então, até a questão 25, elas têm a mesma característica e a mesma ideia de resolução. Te dá a função e assim você calcula ou a imagem, né? Ou seja, ou o tempo, alguma coisa relacionada ao x, ou ele te dá a imagem para você calcular o x. De qualquer forma, é mais tranquilo fazer porque você tem a função. Algumas vezes você vai precisar calcular no tempo inicial zero, algumas vezes no primeiro período e assim vai. A partir da 25, você tem questões que envolvem ou a construção do gráfico ou a interpretação do gráfico, que é o caso da questão 27. Na questão 27, ele te dá um texto e pergunta alguma coisa acima desses, dá como resposta os gráficos. Deixa eu ler a questão aqui. Aliás, acho que eu coloquei aqui. No acidente ocorrido na usina de Fukushima, no Japão, houve a liberação de iodo radioativo 131 na água do Oceano Pacífico. Sabendo que a meia-vida, ó, isso é importante, meia-vida, estamos falando de equação exponencial, então falou dobro, meia, meia-vida, metade, um terço, estamos falando aí de base da potência. Do isótopo do iodo, radioativo 131, é de 8 dias. Então aqui você tem o tempo que demora para atingir a meia-vida, ou seja, a cada 8 dias esse tempo diminui ao meio. Esse tempo, nossa quantidade de iodo diminui ao meio. O gráfico que representa a curva do decaimento para uma amostra de 16 gramas do isótopo do iodo radioativo 131E. Então, ele te dá as opções aqui. Na letra A, a gente tem um gráfico aqui linear. A gente pode até já pensar em excluí-lo, né? Porque linear, você tem uma reta ali, você está falando de função exponencial, então vai ser uma curva, né? Lembra da curva exponencial? Decrescente ou crescente. Então, a gente já pode até excluir a letra A aí. Letra B. Aí você já tem uma curvazinha um pouco mais suave, mas letra C.
Aqui a gente já pode pensar também em excluir, porque você tem mais de uma curva aqui, né? Você tem uma curva aqui, digamos assim, com mais de um ponto mínimo, máximo, mínimo. Ó, desce, sobe, desce. Tem uma variação ali, né? A letra D, a gente já tem uma curva mais parecida com a exponencial que a gente conhece, né? E na letra E, parece um pouco com a letra C, né? De qualquer forma, como você não tem a função, mas você conhece a ideia ali, né, da questão, que a cada 8 dias diminui ao meio, né? Então você pode construir uma tabela e verificar se essa tabela corresponde aos valores que apresenta no gráfico. Porque esse gráfico aqui apresenta os valores, ó, do eixo X, 0, 8, né, o tempo de meia-vida, né, a cada 8 dias diminui. Então você tem os valores 8, 16, 24, 32. E o Y, né, que é a quantidade aqui. Começa 16 e vai caindo. Era importante perceber que é decrescente, né? Já que é meia vida, então está diminuindo. Então todos eles são decrescentes. Se tivesse algum crescente, aí você já podia já excluir. É por isso que esse aqui, ó, e esse, apesar da curva, você pode enquadrar que eles são um pouco decrescentes. Né? Aqui ele decresceu, aqui teve uma constância, decresceu de novo. Mas ele aqui, podemos dizer assim, do jeito que ele é, dividindo ao meio, ele é estritamente decrescente. Não existe a possibilidade de ser constante, ser quando você zera a quantidade, né, de a grama, e também de ser crescente. Mas nesse caso aqui, de qualquer forma, como você tem os dois eixos, os valores, né, os valores correspondentes, então vocês têm os pontos, ó, no gráfico 1, 0,16, todos eles são 0,16, né, você tem um ponto x, 0, y16. Aqui, por exemplo, ó, 8, 14. Quando x é 8, y é 14. Então, se a gente construir a tabela e achar 14, está certo. Se achar errado, se não achar outro valor que não seja 14, esse gráfico não pode ser. Então, a gente vai construir uma tabela observando isso, né? Vou pegar aqui. No tempo zero, ou seja, no início, tem 16 gramas. Quando for o primeiro período, né, que nesse caso vai ser 8 dias, 8 dias depois diminui um meio, então vai ter 8 aqui. Opa, errei. Aqui já dá para excluir lá a letra A, né? Porque quando o x é 8, o y é 14, é 8. Aqui está dando 14, né? Isso aqui já não pode ser. Porque de acordo com a nossa tabela e a ideia da questão, né, que diminui ao meio, quando o tempo for decorrido for 8 dias, a quantidade, né, o peso na grama, então, as gramas vão ser 8, então vai diminuir ao meio, 16 por 8. Então, 8 dias depois que dá 16, diminui de novo ao meio. É meia vida, não é isso? Então, aqui já vai ser 4. Aqui a gente já exclui mais alguns aqui. Quando o x é 16, o y é 4. Então, aqui você tem, por exemplo, y6. Não pode. Não pode, porque de acordo com a tabela, tinha que ser 4. Esse aqui, 16, 4, tá certo. 16, 8, tá errado. Tinha que ser 4. Então, esse aqui também não pode. Esse aqui, opa, também não. Então, só com esses dois valores a gente já descobriu qual é o gráfico, né? Aqui também não pode, ó. Tá um valor menor que 4. Tinha que dar 4. Vou até fazer mais um, né? 8 dias depois vai dar 24. E aqui diminui ao meio, dá 2. 24, 2. Perceba que o gráfico da letra D corresponde exatamente aos valores da tabela que nós achamos. Quando x é 0, o y é 16, está aqui o ponto. Quando x é 8, o y é 8, está aqui. 16 é 4, está aqui. E 24 dá 2. Se você fizer 32, vai dar... Se você aumentar 8 dias aqui, vai dar 1. Se você colocar mais 8 dias aqui, 40, dá 1 sobre 2 e assim vai. Mas a gente já percebeu que a resposta correta é a letra D e não a letra A, igual eu tinha marcado aqui. A resposta certa, letra D. Essa questão aqui também envolve um gráfico, né? É mais simples, te dá a função e pede para você verificar qual função que corresponde, qual gráfico corresponde à função dada.
que a função f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 vezes elevado a x. Coisas importantes a ser falado aqui. Primeiro, esse valor aqui, né, 0,7 é 7 sobre 10. Então, você tem um número decimal aí que é uma fração. Se fosse só 0,7, né, que é 7 sobre 10, a gente poderia dizer que essa função ela é decrescente. Mas como eu tenho um valor aqui, estou subtraindo e tenho um produto aqui, eu não posso afirmar que ela é decrescente. 0,7 sim. Observe também que, por ser 0,7, o denominador vai crescer muito mais rápido do que o numerador. Então, esse número vai sempre, né? Quanto maior for o valor de x, nesse caso, menor vai ser o número, né? Mais próximo de zero ele vai estar. Multiplicando esse valor por 5, né? Vai chegar um momento que esse valor, que essa multiplicação vai ser igual a 1, mas isso não vai ser uma coisa muito fácil de se perceber. De qualquer forma, esse valor aqui, ó, quanto mais negativo ele for, né, maior vai ser a possibilidade, vai ser, então a resposta, o valor, essa multiplicação vai ser maior que 1, consequentemente, essa função aqui vai encontrar sempre valores negativos, né, a maioria das vezes. Isso quer dizer o seguinte, que isso aqui para dar zero, isso aqui tem que ser 1, vai acontecer, né, quando isso acontecer. Se isso acontecer, então quando existe um x que toca o eixo y, acho bem difícil, né, desse valor aqui ser igual a 1, uma vez que você tem aqui um denominador que cresce muito mais rápido, mesmo você tendo um produto. Então, para ele tocar em y, né, e no ponto 1, x0, o valor aqui, sendo um pouco mais difícil. Mas o eixo x ele toca. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma tabela também para verificar. Apesar de que os gráficos apresentados como resposta não têm valores, só tem os eixos e a curva, o tipo da curva, né? Mas com a tabela eu consigo dizer se essa função aí, f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x, se ela é crescente ou decrescente. Com injetora, né? Eu posso dizer isso, será injetora, subjetora. E aí a gente consegue responder, verificar qual o tipo de gráfico que é para uma função injetora, função subjetora e assim vai. Então vamos fazer uma tabela aqui também. Escolher alguns valores para x e calcular o y ali. Pegar um ou dois negativos e achar. A gente vai conseguir excluir. Vou pegar menos 2 aqui. Quando x for menos 2, você vai ter 0,7 elevado a menos 2. Você vai ter que inverter a função, né? 0,7 é 7 sobre 10, elevado a menos 2 vai dar 10 sobre 7. 10 dividido por 7 dá aproximadamente 1,4. Vezes 5, deixa eu fazer aqui para a gente ganhar um tempo. Então, 10 dividido por 7 dá aproximadamente 1,4. Vezes 5 dá 7,1. Então, vai dar menos 6,1. Vou pegar aqui igual a 1 para ver o que acontece. Menos 1, desculpa. Menos 1, isso aqui, aí vai dar... a gente vai ter que inverter. Ali tem um errozinho, né? Qual é o erro aqui? Faltou calcular o quadrado ali, né? É menos 2, então aqui tinha que ser, na verdade, 2 aqui. A gente calculou para 1, esse valor que a gente achou aqui é o de baixo. 6,1. Vou ter que apagar aqui e fazer com 100 sobre 49. Ia falar 70. Então, se dividir 100 por 49, né? 10 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, vai dar 2,04 aproximadamente. Vezes 5, deu 10,2. Menos 1, vai dar menos 9,2. Aqui a gente já pode perceber o seguinte, ó,
que eu peguei dois valores do domínio X diferente e achei duas imagens diferentes. E que essas imagens estão crescendo. Aqui a gente já pode supor que essas duas coisas, que essa função ela é injetiva e ela também é crescente. Isso já possibilita a gente excluir boa parte dos gráficos. Eu vou fazer aqui quando o x for zero, né? X for zero, isso aqui vai dar 1 vezes 5 e vai dar menos 4. Então, quando o x é zero, o y é menos 4. Está na parte de baixo do eixo x. Então, esse valor aqui ó, é menos 4. Esse valor aqui também deveria ser menos 4. Perceba que está um pouco diferente os gráficos nessa parte aí, né? Esse valor aqui não toca, então isso aqui nem pode ser. Porque a gente viu ali que o x, né, achou valores negativos. E não pode ser por outro sentido também. Ó. Perceba que os valores de x aumentam e o valor de y também aumentam. Então essa função ela é crescente. A letra D é decrescente, então não pode ser a letra D. A letra essa aqui não. A letra B também não pode ser, justamente por ser decrescente. A letra C também não. A letra D não pode ser, não é porque pelo fato de ser decrescente, porque ela é crescente. Ela não pode ser porque ela não tem valores positivos aqui, ó. Percebam que quanto menor for o x, menor é o y, então está cá embaixo. Então não existe a possibilidade de você pegar um x negativo e achar um y positivo aqui. Essa aqui também não, porque é decrescente. A gente já sabe que a nossa função aí é crescente. Essa aqui também não pode ser porque ela não é injetora, ela não é injetiva. Você tem x aqui com o mesmo, basta fazer uma reta paralela ao eixo x, tocou em mais de um ponto do gráfico, a função não é injetiva, não é injetora. Então não pode ser essa aqui também não. Então só sobra uma possibilidade, né? A letra A. Função crescente, se você pegar aqui x igual a 1, aí vai ser 5 vezes 0,7, 5 vezes 0,7. Vai dar com certeza um valor maior do que 1. Deu 3,5. Menos 1, então isso aqui dá menos 2,5. Então, quando x é 1, o valor de y, a imagem ainda é negativa. Então, perceba que quando está aqui, ó, alguns valores positivos do eixo x, tem imagem ainda negativa. O único gráfico que acontece, o que corresponde aos valores da tabela, é o gráfico que está presente na letra A. Então, a resposta, letra A. E as outras questões são bem parecidas. Ou é igual aquelas inicialmente que a gente fez, que dá a função para você calcular a imagem, ou te dá a função e a imagem para você calcular o domínio, ou é interpretação e análise ou construção de gráfico. A construção do gráfico você pode fazer por tabela, e a interpretação também é possível fazer por tabela. Percebeu que os dois exemplos que nós fizemos aqui, é uma construção simples de uma tabela, escolhendo alguns valores do domínio, a gente consegue achar qual gráfico corresponde à função dada. Então, até a próxima aula, a gente vê.